ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, doutora? Tá me ouvindo? O pessoal tá Tô ouvindo a gente ouvindo. bem? Eu tô Doutora, ouvindo. an- que bom. Antes da gente começar, eu queria te agradecer, não só pela proposta de a gente fazer essa live, desse tema que é tão especial e tão longe da minha capacidade de dar uma boa resposta, e dizer que para mim é uma honra estar contigo conversando aqui. Não tive a oportunidade de conversar com você olho no olho ainda, vai ser a nossa primeira conversa, mas já faz muito tempo que a gente conversa via Instagram, diversos assuntos diferentes. Então eu tenho certeza que vai ser uma ótima live. Então, muito obrigado por você estar aqui. Imagina, o prazer é meu, satisfação, alegria. Fico muito feliz, de fato, de estar aqui, de compartilhar essa live com você, num perfil que é tão bem visto, né? Tão privilegiado aí pelas pessoas. Eu sempre comento, gente, quem já está aí online acompanhando a gente, sempre comento com o Dr. Marlon sobre as perguntas que ele recebe, né? Toda sexta-feira ele abre uma caixinha lá e aí sempre tem mulheres advogadas perguntando sobre advocacia criminal e aí com um certo receio eu sempre comento com ele sobre isso, que é tão tranquilo, mas às vezes acaba tendo um certo tabu. Então é um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da minha experiência e compartilhar isso com vocês. Prazer. Que bom. Só para responder já as perguntas das pessoas que estão aí, eu advogo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e você, Thalita? Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, atuo aqui na que a gente chama aqui em BH de Grande BH, né? Que são as cidades próximas, vizinhas aqui. Não chega a ser um interiorzão, não, mas a gente tem cerca de 5, 6 cidades bem próximas à capital aqui. Então, estou basicamente 90% aqui, em Minas. Que legal. Então, só esclarecendo, eu já conversei com o pessoal no começo da live, um pouco antes de você entrar, mas só porque depois eu vou recortar essa parte desde que você entrou para a gente colocar no YouTube. Uhum. Essa live ela surgiu de perguntas que são feitas às sextas-feiras ali de advogadas que têm, advogados e acadêmicos que eu acho que têm um certo receio de adentrar a advocacia criminal. E eu sou totalmente incapaz de dar uma resposta coerente, né? O que chamam de lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala absolutamente. Eu tento responder sempre com base em colegas, em advogadas, em ex-acadêmicos que eu acompanho. Eu acompanho muitos advogados bem de perto. E através da experiência que elas me passam, eu tento dar uma boa resposta. Mas, com certeza, ninguém melhor para dar uma resposta para essas advogadas e acadêmicas do que você, que é uma advogada criminalista e extremamente atuante, com uma atuação muito forte e com um compartilhamento de ideias também muito bom aqui no Instagram. Então, fala para a galera aí qual que é o teu Instagram, para que as pessoas que assistem isso aqui no YouTube ou que estejam vindo do meu Instagram possam seguir também, doutor. Então, bora lá. @Thalita Assis, criminalista. O Thalita e o Assis são 2 As juntos mesmo, sem ponto, sem nada. Muita gente tem um certo toque, fala, meu Deus, põe um ponto, põe um underline. Mas não, Thalita Assis, tudo junto. Criminalista no final. É o meu Instagram, depois quem ainda não conhece, segue lá. Não é um Instagram 100% profissional. Eu gosto de falar isso, ele é meu Instagram pessoal e acaba que eu compartilho muito do meu trabalho lá. Principalmente nos stories, muita coisa eu tô sempre deixando lá e compartilhando do dia a dia mesmo. Flagrante, penitenciária, audiência, sustentação oral. Então acaba ficando muita dica lá, mas eventualmente vocês vão ver aí, eu acabei de chegar de viagem esses dias, então eventualmente vocês vão ver alguma coisa que não tem a ver mesmo com o direito, mas só para ninguém estranhar, já vou deixar aqui o aviso. Bom, também o descanso faz parte da advocacia também, né? Nós também merecemos descansar às vezes. É verdade. Doutora, para a gente começar, tendo em vista que a gente tem uma limitação de tempo aqui no Instagram, tem alguma dificuldade principal que você possa elencar para a mulher iniciar como advogada ou você não enxerga dificuldade alguma? Não, eu na verdade não vejo assim muita dificuldade, não. As pessoas sempre me perguntam: ah, você é respeitada, né, enquanto mulher? Quando você vai nos presídios, nas delegacias, respeitada no sentido de não ser cantada, né? Enfim, de não faltarem com respeito. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam. E não, eu nunca tive esse tipo de assédio, né? Eu nunca tive. Mas eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Eu sempre dei muita cara, assim. Eu nunca parei muito para pensar nessa questão
de eu ser mulher e me colocar ali numa posição talvez de fragilidade, etc. Isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Quem me segue aqui há mais tempo sabe, eu comecei na advocacia, não foi no criminal, né? Foi no cível. Durante toda a minha graduação eu estava ali no contencioso e no consultivo. Aliás, no consultivo, formei, fui para o contencioso, mais cível. E aí, um belo dia, eu falei, bom, eu gosto muito do que eu faço, mas eu acho que meu coração não está vibrando como ele deveria vibrar. Porque mal a gente sabe, trabalho não é um negócio divertido sempre, né? Eu falo muito isso, divertido é você viajar, fazer compra e etc. Trabalho é uma coisa que você tem que, de fato, o seu coração tem que palpitar. E a gente que é criminalista, não raras às vezes eu deito na cama 11 horas da noite e o telefone toca, e aí você levanta depois de uma rotina que acordou às 6 da manhã e vai para a delegacia e vira à noite. Então tem que ser uma coisa que você gosta. E eu fiz essa transição do civil para o criminal, mas não senti, assim, eu tive, até já compartilhei isso uma vez, eu tive 2 episódios de que eu tive problemas, assim, que depois, quando eu comentei, as pessoas, se fosse um advogado homem de terno e tal, não teriam falado assim, que foi uma coisa em delegacia e tudo. Mas eu sempre me posiciono, peraí, eu sou advogada, tô fazendo meu trabalho, então você, por favor, me respeite. Respeita o que eu tô pedindo aqui. E vamos manter aqui o mínimo de cordialidade. Então, quando você já fala assim, quando você não abaixa a cabeça, o outro lado já falou, peraí, né? Não tô lidando tanto com alguém que não sabe o que está fazendo aqui, enfim, eu preciso respeitar. Então, a partir do momento que você para a pessoa e fala, não, respeito, aí as coisas, eu tive acho que 2 ou 3 situações dessas, mas tratei dessa maneira, não gritei nem nada, mas me posicionei ali e de imediato eles já entenderam que respeito é preciso, né? Infelizmente a gente ainda tem algumas questões assim, delegacias e tudo, mas comigo foram 3 vezes, eu acho muito pouco para o tanto que de fato eu atuo, né? Pelo tanto que eu estou na lida. Mas eu acho que é isso. Se acontecer, fala, olha, não, peraí, eu sou advogada, me respeito, estou trabalhando, enfim, e tenta levar aí por esse lado. Acho que é isso. Normalmente nas respostas que eu dou, quando eu não marco alguma advogada como você ou como outra advogada, costumo dizer que não faz diferença você ser mulher. Que, claro que a gente vive numa sociedade machista, isso se reflete em todos os meios da sociedade, também não vai ser diferente na advocacia criminal, mas não faz muita diferença. É bom que você até confirma isso. Eu indico sempre para qualquer pessoa, e não é só para advogado, é para quem está advogando, que se tem uma coisa que é fundamental para nós, é conhecermos os nossos limites e os limites da autoridade, né? Então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer o estatuto da OAB, tem que saber até onde a gente pode ir para que a gente possa brigar por isso e também onde que é o nosso limite. E também, ao mesmo tempo, até onde a autoridade pode ir, aonde vem o limite dela, para que, a partir do momento que se chega a esse limite, a gente tenha total capacidade de exigir que esse limite seja cumprido e a autoridade policial. Eu costumo dizer que, assim como uma criança ou qualquer outra coisa, as pessoas que querem abusar de nós, elas nos testam. Né? A sua reação a essa situação que você disse demonstra claramente isso. A pessoa te testa, ela vai te testar. Você não está vendo que você é novo. Ela vai sendo. Sim, enquanto ela vai dar uma porradinha, você abaixou a cabeça, não fez nada, ela dá a segunda, você abaixou a cabeça. Quando você vê, você está no cantinho, em posição fetal, chorando. Então, quando vem as nossas prerrogativas enquanto advogado, o direito do preso ainda é maior que as nossas. Eu penso assim, que ele tem direito de ser assistido. E não é na hora que o delegado está, ou na hora que alguém, que a autoridade policial, investigador, inspetor, decidir que vai ser. Então, eu acho que o primeiro ponto aí para quem quer atuar na advocacia, independente de ser homem ou ser mulher, e sobretudo na criminal, você tem que saber o seu direito. Você tem que chegar sabendo de A a B o que você pode, o que você não pode, até onde você pode ir também, para você não ficar ali à mercê, né? E é ruim demais, porque normalmente, nos meus casos aqui, não sei com o doutor Marlon, mas os meus, a família tá do lado ali. Como é que você vai fazer? Vai falar para a família, não me deixaram falar com ele. É muito ruim, porque isso queima seu filme, assim, de uma maneira absurda, né? Então, eu sempre, todas as vezes que tive algum problema, eu sempre lido dessa maneira, de tentando ali
conversar, enfim, levar para o melhor cenário, porque amanhã eu vou estar lá de novo. Assim. Pelo menos aqui em BH, as nossas delegacias são limitadas, e acaba que a gente começa a atuar com um determinado tipo de crime, né? No começo, assim, você pega um tráfico, aí quem te indica é aquele cliente do tráfico, normalmente vem outro, então você está sempre nas mesmas delegacias, sempre na mesma região. Então, se você começar ali de cara com muito embate, com muita briga, com muita coisa, vai ser ruim também. Então, eu acho que você tem que exigir o seu direito, mas tentar fazer isso de uma maneira, pelo menos é o que eu faço e tem dado certo, de uma maneira mais tranquila. E só em último caso não deu jeito mesmo, mas tudo bem, você vai para um embate agressivo da maneira que tiver que ser. Mas no primeiro momento, eu acho que quanto mais cortês você for, né, eu acho que é melhor assim, esse trato, essa lida. Com certeza. E eu acho que vale para a vida, né? Gritar, brigar, bater, xingar é uma demonstração completa de falta de argumentos. E nós, principalmente, somos pessoas que não podemos ter falta de argumentos. Sabendo os limites de cada um, a gente tem argumento suficiente para conseguir qualquer coisa. Claro que existem pessoas e pessoas. Pode chegar em algum momento, eu já tive isso na minha carreira, infelizmente, que você tenha que acionar prerrogativas, que você tenha que entrar com mandado de segurança para poder ver um cliente, entrar com HC ou mandado de segurança, dependendo do argumento que você vai usar, que você tenha que comprar uma encrenca grande. Mas isso é exceção. Normalmente, a gente consegue resolver essas coisas com base na política, uma boa conversa. Às vezes, eu vou te dar um exemplo que eu tive com um colega, inclusive, eu fui ao presídio feminino, e no presídio feminino, a menina falou, não, você não pode ver porque nós estamos em greve. Então, tem gente em greve lá fora e você não pode ver a cliente. Eu só precisava de uma assinatura de procuração. E eu falei, olha, eu preciso ver ela, porque para fazer o que eu tenho que fazer daqui para frente, eu preciso da assinatura da procuração. E foi nessa conversa, super tranquila, mas falando, mas eu não tenho efetivo. Aí entra o bom senso, né? Porque eu não precisava conversar com ela, eu precisava da assinatura da procuração. Então, a partir do momento que tem o bom senso na história, eu coloquei o bom senso na jogada. Eu falei, olha, eu preciso da assinatura da procuração. Se você pegar essa procuração, levar para ela assinar e você me trouxer, o meu trabalho aqui está feito. Eu não vou mais pentelhar para ficar entrando em presídio. Eu entendo que vocês estão com pouco efetivo. Aí o bom senso entre ação, mas tudo o que durante meia hora era não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, de repente rolou. Sem precisar brigar, sem precisar chamar o OAB, sem precisar fazer um fuzuê total. Né? Aham. Na maior parte das vezes voltam depois, pedem desculpa, e falam, não, doutora, aquela hora ali, então você me desculpa, releva. Às vezes o que aconteceu ainda teve esse cenário. Então, assim, é bem melhor quando você. Eu nunca precisei ir de fato mesmo, assim, para o embate. Não, já precisei mencionar a prerrogativa uma vez, não cheguei a acionar, mas sempre quando você consegue resolver ali no diálogo, sempre é melhor, porque eles vêm depois e falam, não, doutora, eu estava estressada ali também naquele momento, né, enfim, e às vezes eu tenho uma situação que é bem interessante, eu estava no flagrante, o doutor Marlon, e aí de repente o inspetor chegou e falou assim, tirar foto deles aqui, e para ver se a vítima não estava lá, né, na delegacia. Eu falei, ué, mas a vítima tem que estar aqui. Doutora, mas ela não pode vir. Eu falei, então tá, mas foto não vai tirar. Porque o 226 do Código de Processo Penal fala que o reconhecimento ele é presente aqui. Eu falei, querido, é o que a lei fala. Você quer ir contra a lei? Eu tô só querendo cumprir o que tá na lei. Ele, não, então beleza. Eu vou usar a foto. E aí seguimos ali e tudo. E no final, um outro investigador me chamou para tomar um café assim no meio da tarde. Isso foi um flagrante, começou de madrugada, virou o dia inteiro. Fui tomar esse café na sala deles, né? Dos investigadores da Polícia Civil. E esse que queria a foto de todo jeito, entrou na sala, ele me viu e saiu. Falou, não vou misturar, não. E eu falei, como assim? Falei, não, vem cá, você tá levando pro coração uma coisa que é meu trabalho. Aí ele parou, como assim levando pro coração? Eu falei, ué, você tá querendo tirar a foto. A lei fala que não pode. Eu tô aqui para garantir o que? A lisura do ato. É isso que o advogado faz no flagrante, né? Uma das coisas. Então você tá levando pro coração. Você tá achando que eu tô aqui querendo te atrapalhar e eu não tô. Mas a sala é sua. Inclusive, eu tô saindo dessa cozinha, você pode tomar café. E aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, doutora,
Você tá brigando por uma coisa que você muda. E eu não sei, doutor Mauro, você já teve essa questão aí de reconhecimento por foto em algum processo seu e como que é aí no seu estado. Mas aqui em Minas não muda. Aqui em Minas, reconhecimento por foto, esse negócio vai. E aí eu falei assim, não, aqui deixa eu te mostrar. Peguei meu celular, abri no site do TJ, jurisprudência, e fui fazendo até assim na tela para ele, né? Falei, tá vendo? Isso não muda. Isso aqui é a coisa mais importante da delegacia, é o seu trabalho. O mais importante é aqui, não é eu, não é audiência, não é, é aqui. Aí ele falou assim, eu não sabia disso não. Então, quer dizer, uma conversa, depois acabou o procedimento, encerrou, e ele ainda me chamou para conversar, nós ainda ficamos mais ou menos 1 hora, veja bem, 1 hora conversando com alguém que, no primeiro momento, teve um problema comigo, que não entendeu minha atuação, e mais ainda, ele não sabia, ou ele não estava lembrando, ou não sei. Eu acho que eles ficam tantos anos ali repetindo essas práticas, né? Que não são corretas, que não são legais, sem que ninguém fale, ô, peraí, não pode, tá errado. Que eu acho que ele esqueceu que ele não podia fazer isso. Então, aí depois ele falou, olha, eu não sabia que o tribunal não muda, eu não sabia que esse problema todo. E aquela coisa tão, às vezes, o papel do advogado não é nem só garantir a lisura do ato, defender o cliente, assistir o cliente. Às vezes você precisa da sua policial, olha, isso aqui não está muito certo, né? Vocês estão fazendo, enfim, mas não está de acordo com a lei. Não sei se ele mudou o procedimento lá, muito provavelmente não, mas é uma coisa que ele, pelo menos, eu já plantei ali, né? Uma sementinha lá na cabeça dele. Mas, enfim. Então, é por isso que a gente tem que conhecer, né? Saber do procedimento, saber de lei, o que a autoridade pode, o que ela não pode, para a gente conseguir, de fato, entregar ali o melhor serviço, né? A melhor prestação de serviço para o cliente. Antes da gente ir para uma pergunta que eu quero te fazer, só para falar para quem está assistindo aí, se quiser fazer alguma pergunta para que a doutora Thalita ou eu respondam, preferencialmente para ela, vocês têm daqui a pouquinho uma caixinha para fazer a pergunta que vocês quiserem para mim, aproveitem esse momento com ela aqui, podem fazer que a gente dá um jeito de responder. Doutora, ainda dentro do nosso tema principal, você falou muito da questão da atuação na delegacia, que você teve um probleminha que talvez possa ter sido por ser mulher, mas resolveu facilmente, que demonstra que não faz diferença ser mulher ou não. Mas em relação ao cliente, já teve algum problema em relação a isso? De falta de respeito dele? Exato. Você fala? Ou do cliente ou do amiguinho Olha, do lado da não, cela. Não. Aqui em Minas, eles têm, eu já uma vez com um cliente meu preso sobre isso, eles têm uma conduta, né? Uma norma de conduta deles, assim, de muito respeito com o advogado, com mulheres de modo geral. Às vezes, não raro, às vezes eu estou chegando em penitenciário, por exemplo, tem preso saindo, né? Que está indo de trabalho externo, alguma coisa assim, ou está trabalhando ali na unidade, eles param, viram de costas para eu passar. Isso é uma coisa, é uma norma deles, assim. Aí sempre que eu tô passando, eu falo, não, fica tranquilo aí, fica tranquilo, boa tarde, bom dia, e não tem problema. Uma única vez, e em delegacia também não, nunca tive, nem com preso, nem com um coleguinha da cela do lado, nem com polícia, nem com ninguém. Nunca tive nem olhares, nem nada, assim. Eles são sempre muito respeitosos e eu também não fico muito nhenhê também não, assim, sabe? Eu já vi advogado tendo problema com isso. É uma coisa que talvez gere aí uma certa polêmica, muito minha opinião aqui. Eu acho que tudo também é uma questão de bom senso, assim. Você nunca vai me ver numa penitenciária, numa delegacia, uma saia muito curta, com uma roupa com um decote que você tá sonhando, um decote vindo aqui no umbigo. Você nunca vai me ver nesse ambiente com esse tipo de roupa. Eu tô sempre de calça, ou às vezes saia mesmo, mas sempre uma coisa mais não tão chamativa. Para evitar coisa minha que eu faço mesmo, para eu já não ter dia, enfim. Eu tive uma única vez que foi um cliente preso, ele foi indicado e tudo. E aí aqui, uma das nossas penitenciárias, a gente tem uma sala
que a gente atende o preso. Então, fiquei eu e ele na mesma sala, solto. Ele sem algema, sem grade, sem nada. Como uma sala normal, né? Como se estivesse ali. E aí, eu tô vendo a Paula entrar em viagem numa audiência. Vamos seguindo. E aí eu atendi, fiz o atendimento, aquela coisa toda, esclareci para ele ali as questões que ele tava, né, do processo, enfim. E aí, quando eu levantei, eu fui abrir a porta e aí fiquei, né, de costas para ele. Ele me olhou assim com aquele olhar, né? Falou assim: vou mandar pôr um a mais lá para sua cerveja. E eu vi que foi uma coisa, que foi um olhar daqueles, né? Que a gente, a mulher, sabe. Aí eu olhei para ele e falei assim: oh, coloque-se no seu lugar. Se você me paga o que nós combinamos e você me respeita. Tô aqui brincando com você, não. E eu já falei assim. E aí ele: não, que isso e tal. Nossa, é séria demais e tudo. É só uma cerveja. Eu falei: não, coloca que a gente combinou e tá de bom tamanho. E aí depois isso foi um burburinho danado, porque ele foi comentar com o pessoal apelou com ele também, falou: você é doido, você respeita e tal. Ele era um preso que tinha chegado aqui em Minas recentemente. Eu não sei se nos outros estados não tem essa conduta, né, tão rígida enquanto os presos têm aqui. Mas foi a única vez, e depois, na segunda vez que eu tive com ele pediu 1000 desculpas. No mesmo final de semana, a mulher dele me ligou e falou: não, doutor, ele falou que comentou isso, parece que você entendeu errado, enfim. Mas sempre que acontece, eu tenho até, acho que é até um problema, viu, doutor Marcos? Não, assim, eu solto e foi, mas depois disso nunca mais ele teve nenhuma conduta parecida, e eu também nunca tive nada com nenhum outro preso, nenhuma outra circunstância, em lugar nenhum. Nem fórum, nem secretaria, nem delegacia, nem nada, nem com autoridade. Nesse sentido, nunca tive, assim. Excelente. Acho que perguntinha aqui, né? Acho que nesse ponto que você falou, eu vejo que normalmente quando vem alguma pergunta, e às vezes não vem só na caixinha, mas perguntam pessoalmente, um dos maiores medos das meninas que estão querendo começar na advocacia criminal é o cliente, né? Nem o policial. Às vezes ela nem está pensando que o ambiente de polícia é um ambiente naturalmente machista. Ela está preocupada com o cliente, se coloca às vezes numa posição de fragilidade em relação ao cliente. E o que você está falando que isso não aconteceu com você, esse detalhe, mas ao meu ver nem chega a ser algo tão extenso, né? Até porque existe a possibilidade realmente dele ter falado por falar, mas a sua postura, não só como vestimenta, mas a sua postura, eu acredito que é o que vai diferenciar entre abrir essa porta ou não abrir essa porta. Sim. Então, a sua postura, enquanto advogada, de não se colocar numa posição de vulnerabilidade, tampouco se colocar numa posição de que você é diferente por ser mulher naquele momento, faz com que talvez o outro lado não tenha uma postura inversa e não queira te tratar de forma diferente por causa disso. Essa sua demonstração de postura, com certeza, eu acredito que seja um dos grandes motivos para que você não tenha tido nenhum problema até hoje. E o que as outras mulheres deveriam fazer para não ter problemas também. E acaba o seguinte, a gente... acaba que ao longo do processo, o processo demora muito, depois ainda vem a execução, acaba que nesse percurso você acaba tendo uma certa relação com o cliente ali, não é amizade a palavra, mas que também foge um tanto do profissional, assim, foge um pouco, né? Às vezes o cara tá ali compartilhando com a família, falando dos filhos, então, inevitavelmente, cria-se uma relação de muito respeito. Eles acabam me vendo assim, não é quando às vezes eu posso ter deixado parecer que é uma coisa muito rígida, né? Advogado, cliente, a gente não se mistura, não. Eu tenho uma relação muito aberta com os meus clientes, conversa, eles me falam sobre tudo, assim, né? Sobre família, sobre, enfim, os problemas e aquela coisa toda. E eu acho que talvez a maneira como eu trato com eles, às vezes eu brinco, zoo. E um cliente meu que um dia eu fui atender ele nessa sala, e ele é extremamente alto, eu não tinha reparado a altura dele até então, porque eu sempre atendia ali no parlatório, né? Que tem a grade, eu sentado, ele também. E aí ele olhou pra mim e falou: não, Thalitinha, você é baixinha demais. E ele ficou nessa coisa de Thalitinha, sempre que a gente conversa, ele: ó, Thalitinha. E aí um dia no fórum, na audiência, ele vira pra mim e fala assim, antes da audiência começar, ele: ó, Thalitinha, deixa eu te perguntar. Eu falei: que Thalitinha sou? Aqui é doutora, me respeita, que não sei o que e tal. Brincando, né? E ele: não, tá certo, doutora. Mas assim, porque a gente acaba tendo, de fato, uma relação com eles. Eu não faço
questão, não, me chama de doutora, ou me trata assim, me trata assado. Eu os respeito demais e eu acho que a contrapartida deles é de muito respeito, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu tive com o preso, eu ainda era estagiária, ele falou pra mim assim, olha, a única... E eu acho que ele viu no meu rosto, né? A minha expressão de espanto, porque era a minha primeira vez numa penitenciária, vendo preso, vendo cela, vendo, né, aquele sistema todo que hoje a gente entra comum, mas a primeira vez assusta. E aí ele disse pra mim assim, olha, você só tem que ter uma coisa em mente. Você precisa respeitar a gente e nós vamos respeitar vocês. É assim que funciona. Então, essa é realmente o receio das mulheres aí, mas a partir do momento que você respeita o preso, que você trata ele ali com respeito, com educação, com a importância que ele tem que ter para você, isso é automático, né? O retorno é de volta. Acaba que alguns têm até uma certa diferença. Eu tenho um cliente que eu atuo para ele na execução e ele tem um outro advogado que trata de um processo dele de júri. E aí um dia eu precisei conversar com ele. A penitenciária não tirou, esqueceram de tirar ele para o parlatório, já estava em cima do horário. E ele falou para mim assim, doutora, você se importa de ir na cela? Eu falei, não. Gente, mas quando ele me viu, ele falou, pelo amor de Deus, vocês estão trazendo minha advogada aqui, nesse ambiente, nesse lugar horrível. Ele se incomodou por eu ser mulher e tá ali, né, no meio ali do pavilhão, aquela coisa toda. Mas ninguém me olhou, ninguém... Nada. E eu disse pra ele, eu falei, ué, se fosse doutor fulano, você ia estar achando ruim desse tanto? Aí ele, não, mas doutor fulano é homem. Eu falei, não, mas eu tô aqui como advogada. Para com esse trem, que eu sou mulher e eu não posso estar aqui, né? Isso não existe. Então vamos resolver, que a gente tem que resolver aqui, conversar, tem que conversar. Talvez eles até tenham um certo cuidado a mais, sabe? Mas não de desrespeito ou nada parecido. Vou registrar a presença É de um isso. advogado que eu admiro muito, né? Dr. Zanoni, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar nos ouvindo. Vamos responder as perguntas que estão sendo feitas? Eu gostei dessa primeira pergunta aqui. São parênteses antes. São Claro. Paulo. Não vi o doutor Zanoni entrando aqui. Zanoni, grande querido para mim, na minha primeira sustentação. E foi péssimo para mim, porque eu tinha no plenário lá comigo Zanoni, Quaresma e Lúcio Adolfo, que são os maiores advogados, né, que a gente tem aqui. Eu falei, meu Deus do céu! E a minha primeira preocupação foi saber a ordem de cada um para ver se alguém ia necessariamente, aleatoriamente me ver ali. E acabou que eu acho que só o doutor Lúcio Adolfo foi primeiro. O Zanoni foi depois de mim, eu ainda fiquei para poder assisti-lo, enfim, fiquei impressionada. A gente já esbarrou em alguns congressos, enfim. E aí, no final, quando eu terminei, ele falou, não, foi muito bom para a sua primeira vez, foi muito bom. Nem sei se foi nada, mas valeu ali a palavra de incentivo. Abraço, Danone. Vamos lá, Primeira as vez de perguntas. peso, hein? Muito bem acompanhada. Tenho certeza que ele entrou aqui por sua causa. Você defenderia algum cliente que cometesse pedofilia ou estupro? Então você responde primeiro, depois eu? Essa é a pergunta clássica, né? Eu acho que, de fato, não chegou para mim nenhuma das duas demandas até hoje. E, sinceramente, eu não sei se teria problemas com... Imagino que não. Sempre perguntam isso porque eu sou mulher e etc. Mas eu sempre tenho uma coisa de dizer que eu tô defendendo ali a aplicação da lei, né? Nem sempre a gente não está defendendo o fato em si, muito pelo contrário, ninguém defende condutas criminosas. Eu acredito que eu não teria problema com isso, mas já aconteceu de eu participar de uma audiência, eu cheguei mais cedo para mim e entrei na sala, eu normalmente entro na sala e estava acontecendo uma audiência de um caso de abuso por parte de um avô com relação à neta. E aí, quando eu me situei no cenário da audiência, eu senti... foi um clima realmente bem pesado, mas fiquei ali até o final. Enfim, a gente não está habituado a ver, né, esse tipo de coisa, a gente ouve falar todo dia. Mas eu acredito que eu não teria problemas. Sinceramente, não sei dizer assim, se na hora, se vem do processo, cada caso é um caso, né? Então, não sei, mas num primeiro momento assim, eu não consigo falar, não, eu recusaria isso. Não, eu acredito que eu não teria problema, não.
Antes de falar se recusaria ou não, eu recomendo que quem vai recusar uma causa, porque assim, nós somos livres para pegar a causa que nós bem entendermos, né? Que para você não ter um problema em relação ao cliente, porque às vezes o cliente vai falar, não, esse advogado não quis pegar minha causa ou algo do tipo, isso pode gerar um problema com outros clientes que a gente recuse com o preço. Se você Sim. coloca um preço impagável, você sai com a fama de advogado careiro, mas você não sai com a Sim. fama do advogado que não aceita algum tipo de causa. E a fama do advogado careiro, em tese, não vai te prejudicar em absolutamente nada. Quanto à pergunta em si, eu tenho todos esses casos. Tenho caso de pedofilia, de estupro, tenho estupro de vulnerável, inclusive. Eu tenho uma postura que é recente. Eu tenho uma filha com 4 anos de idade, quase 5. E a partir do momento que a minha filha nasceu, eu tenho uma certa dificuldade de separar essa questão do estupro de vulnerável. Então, eu peguei como postura que, se eu percebo que aquele cara ou aquela mulher, ele realmente fez, e eu vejo que eu tenho algum problema pessoal com aquilo, eu não pego o caso. Eu passei um, inclusive, o doutor João Ricardo ontem fez uma live, ele citou esse caso que eu passei para ele, que eu passo para algum colega. Tem vários colegas que eu posso passar, indico um colega que seja muito bom advogado para a pessoa, para que a pessoa vá. Nesse caso, porque era uma pessoa próxima à minha família. Mas normalmente eu simplesmente recuso com o preço. Mas eu não costumo ter problemas, não. Eu vou ser sincero, eu não me arrependi de pegar esse caso de pedofilia. Mas com certeza, o caso mais difícil em relação à leitura de peças que eu já tive. Porque eu tive, com essa minha postura agora de não conseguir separar muitas coisas, eu tive que ver o laudo. E no laudo tem imagens e mais de 1 milhão de imagens e vídeos no computador da pessoa. E apesar de eu separar bem essa questão da pessoa que está assistindo, da pessoa que efetivamente fez, ver aquelas imagens é uma coisa que me atingiu diretamente. Não prejudicou a defesa de forma alguma, mas me atingiu diretamente. Se eu percebo que eu não vou ter isenção suficiente para defender aquela pessoa, eu prefiro colocar um preço muito alto ou fazer alguma outra coisa para que eventualmente eu não pegue esse cliente. Mas não é muito vinculado à questão de qual tipo de crime. É mais uma questão pontual em relação àquele fato em específico. Eu acho que a doutora Thalita caiu. Posso estar enganado. Vocês estão consciência. Realmente ela caiu. Deixa eu chamar a Thalita novamente aqui. Entra aqui, doutora. Vou chamar a doutora Thalita novamente porque ela caiu. Não sei em que momento que ela caiu, mas eu devo ter falado sozinha aqui por um tempo. Deixa eu mandar de novo aqui, que apareceu e não deu certo. Enquanto ela não entra, eu vou respondendo a outra pergunta, que é essa questão do crime de ação penal de iniciativa privada e a delegacia tomar alguma postura. Oi, doutora. Você caiu e eu só fui ver Caí depois. há pouco tempo. Não. Caí quase agora. Acho que eu não vi muita coisa, não. Porque eu continuei. Caiu a minha aqui, mas eu continuei a live. Então não Ah, que perdi, bom. não. Essa outra pergunta do doutor, se você me permite eu começar a resposta, aqui no Mato Grosso do Sul é incomum, mas eu não vejo como irregular o policial chamar a outra parte, num caso de ação penal de iniciativa privada, para ter uma conversa, até porque pode ter uma composição civil, alguma coisa que evite um processo, evite o dispêndio de dinheiro do Estado para resolver um problema que às vezes se consegue resolver. Não é previsto, né, uma audiência em delegacia para esse tipo de coisa, pelo menos não legalmente, mas como existe a possibilidade de uma eventual composição dos danos, ou mesmo um eventual perdão, uma eventual retratação, eliminar a punibilidade, eliminar a possibilidade de um processo, eu não vejo muito problema. Isso é comum aí? Não, eu também não desconheço. Nunca aconteceu comigo, não. Eu já tive alguns processos no juizado, né, especial criminal, mas nunca aconteceu. Mas também não vejo como um problema, não. Talvez eles estejam tentando ali nem dar andamento a isso, né? Talvez seja uma audiência ali para uma retratação, talvez aquela primeira de conciliação. Aqui, na verdade, a gente tem a primeira audiência, que é normal mesmo, para se ver se tem interesse, né, em dar continuidade.
Eu não li toda aqui a pergunta dele. Se por acaso a polícia Audiência. chamar as Ah, tá. pessoas Não, para. imagino que essa seja a primeira audiência, né? Mas era a A gente tem delegacia aqui. que ele está falando. Ah, na É, delegacia. ele está colocando como procedimento de delegacia. Ah, não, nunca vi. Mas eu não veria como um problema desde que ele acompanhe e aí tentando ver o que, que é também o interesse do cliente, né? Não sei se ele tá pela. Por quem? Acho que ele não fala Eu aqui, acho que né? ele falou da possibilidade de retratação, deve estar pela autora. Acusada. É. Para ela seria até interessante, né? Talvez se a outra parte acolher ali, porque aí É, porque já evita resolve. o procedimento. Não, não está previsto na lei, mas eu também não vejo problema. Você viu que tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante aqui? Não tá. Se os teus clientes te seguem no Instagram? Então, não, muito não. Acho que devo ter aqui 2 ou 3 esposas que, que nem sabiam meu perfil é um perfil. Eu abri o meu perfil tem pouco tempo. Abri em virtude, eu atuo também na justiça militar. Então, eu tive um êxito bem bacana aqui, num caso de percussão aqui na região. E aí, depois disso, muitos militares a gente veio mandando solicitação. Era um dia que eu estava extremamente apertada no escritório, então eu abri a minha conta para eu não ter que ficar ali autorizando e tudo. E aí, recentemente, eu descobri que eu vi aqui que conversaram comigo no direct, esposas de 2 ou 3 clientes. Mas para mim não tem problema nenhum com isso. O Instagram tá aí, tá aberto, enfim. Tudo que eu falo aqui, eles sabem do meu posicionamento, da minha área de atuação, então não vejo problema, não. Mas são poucos, a maioria acho que não segue. Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que, a partir do momento que o Instagram ele é aberto, caso você não queira que as pessoas te sigam, é só você fechar o Instagram. Se o seu Instagram é Fechou o aberto, Instagram. o seu cliente ele pode até não te seguir, mas ele vai te encontrar. Né? Eu falo isso inclusive no treinamento, nas aulas de treinamento, que você, quando tem uma rede social, a sua rede social ela tem que refletir o profissional que você é. Porque se o teu cliente ele entrar na tua rede social e mesmo que ele não vá te seguir, porque a rede aberta ela é pública, a pessoa pode entrar lá pelo computador ou pelo telefone e ver tudo sem te seguir, sem te curtir nada. Então o teu cliente Sim. vai entrar no teu perfil. O que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar um profissional respeitado que vai atender os interesses dele, ou ele vai encontrar um adolescente que gosta só de fazer festa e balada e fazer cagada? Se você quiser mostrar para ele essa segunda opção, tudo bem, mas você provavelmente vai perder o cliente. Então a gente tem que sempre partir do pressuposto que o cliente vai nos encontrar nas redes sociais, até porque se botar o teu nome no Google, vai aparecer a sua rede social. Exatamente. Quando eu comecei a atuar, né, na Justiça Militar, aliás, os clientes da Justiça Militar todos me seguem. Todos que têm Instagram, eles seguem, me acompanham. Veem também o que eu posto lá no status do que eu posto aqui. Então, eles estão vendo tudo. Um deles, porque foi meu primeiro, no que eu tô falando aqui, foi meu primeiro caso, né, na Justiça Militar. E aí um deles julgou realmente meu nome no Google para saber de quais processos eu já tinha trabalhado, de onde eu vinha, há quanto tempo eu estava aí, de fato consultou mesmo, assim, eu acho que ele gastou ali algumas horas vendo, né? E ele falou, não, eu tô vendo aqui que inclusive você atua na justiça comum, né? Enfim, então eu acho que quando você se propõe a ser advogado e estar na rede social, aliás, até quando você não está, você está, né? Porque o Google tá aí e te mostra e te põe ali, né? Tudo, tudo. Outro dia uma amiga até me falou, você já jogou seu nome no Google? Eu falei, olha, não é o tipo de preocupação realmente que eu tenho. Porque eu penso o seguinte, doutor Marlon, você faz um bom trabalho, assim. Então, e o advogado, eu acho que propaganda em Instagram, esses negócios, não, sabe, o que vai é o teu cliente. É o teu cliente que te divulga, é o teu cliente que indica o teu trabalho ou não. Então, eu acho que a gente tem que ter ali uma certa preocupação no que tange a imagem, né? Do que se posta, enfim. Eu dei uma certa limpada ali no meu perfil quando eu abri, porque era até então única e estritamente pessoal, né?
Então, tinha algumas fotos ali que eu não queria, né? Falei, não, agora que eu vou abrir, então, acho que a gente tem que ter esse filtro. Mas com relação às pessoas te encontrarem, saber onde você está, eu acho que as pessoas têm muito medo, né? Do cliente contra o advogado, né? Assim, de achar, de saber onde está. Você está na área criminal, esse é o tipo de coisa que não faz sentido, né? Eu não tenho medo dos meus clientes, e se tivesse também, eu teria que mudar de área, porque não tem como. Mas tá aí, tá aberto, tudo que eu posto ali, a qualquer momento, qualquer um pode entrar, pode ver e tá tudo certo. Não tem um problema com isso, não. Essa questão do medo de cliente, eu em relação à questão das redes sociais, eu sou um grande defensor do marketing digital, né? É só olhar meu Instagram que você vai ver que eu defendo isso com unhas e dentes. Acho que as redes sociais são uma ferramenta muito legal para você atalhar um pouco esse caminho até o momento em que você vai ter clientes, ter resultados e resultados gerarem novos clientes. Acho que você pode conseguir autoridade pelas redes sociais. Em relação a essa questão do medo do cliente, se vai para ter medo do cliente, é melhor não começar a advogar nessa área, né? Porque o cliente é teu ganha-pão. E não tem por que você ter medo do teu cliente. Se você jogar com seriedade, se você for uma pessoa sincera, se você quiser enganar o cliente, qualquer pessoa, seja cliente ou não, que você enganar, você pode ter um problema. Agora, se você vai agir com seriedade, com transparência, não tem por que ter medo de um cliente, mesmo que seja um cliente criminal. É mesmo. Doutora, daqui a pouquinho a nossa live vai encerrar. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta. Pediram coisas sem noção, tipo levar celular no presídio. Para mim, nunca pediram coisas sem noção. Para você já? Não, na verdade, eu até tenho uma fama aqui entre os meus clientes de que esse tipo de coisa eu não faço, né? E aí tem advogados que fazem e não seja esse tipo de advogado, porque é um dinheiro a mais que o advogado ganha para fazer. Aqui nem é só levar celular ou levar coisa, é até o leve trás de ordem, o leve trás de recado. Então, os meus clientes já têm, eles até brincam, falam, pô, isso você não faz, né? Outro dia eu cheguei na delegacia, tinha um advogado lá atendendo um cliente meu. Eu falei, o que tá acontecendo? Fala, doutora, que aquele negócio que você não faz, né? Você vai fazer? Não vai. Então, deixa aqui vir quem faz. E, gente, é ruim, porque todos os agentes penitenciários sabem o advogado que faz, e uma hora a casa cai, não tem jeito, a conta chega, e, não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que o nosso nome, para mim, nome é tudo, então eu não faço, meus clientes já sabem desde sempre. Quando me indicam, olha, ela é para um trabalho de advogado, né? É o trabalho que o advogado faz, não é para esse leve trás de coisas. Com certeza. Nem de recado. Existe uma linha tênue entre a nossa atuação e você virar um criminoso também, né? Então, a partir do momento que você faz isso, você vira um criminoso e você começa a temer as coisas. Até a presença do Dr. Zamana, que é muito boa, que ele é um advogado extremamente íntegro, que teve um problema, que todo mundo ficou sabendo do problema que ele teve porque pegou um caso de grande notoriedade. Eu tenho certeza que ele não teve medo algum, porque o cara, quando ele age com integridade, pode vir polícia, pode vir o que for, pode vir o Papa. Não interessa, você está limpo. Se você está limpo, pode procurar à vontade, que você não vai encontrar nada. Então, se você está sujo, como alguns advogados aí nesse caso que levam às vezes celular, droga, leve trás de conversinha em presídio, esse tipo de coisa, aí você virou bandido também, você virou criminoso, e é você que vai acabar precisando de um advogado criminalista no futuro. Doutora, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela ideia de ter essa live. Se fosse partir de mim, talvez não tivesse partido, então muito obrigado de coração. Tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil para toda a galera que está assistindo, para a galera que ainda vai assistir isso aqui futuramente. Eu sou péssimo nessa questão de internet às vezes, então eu vou ter que, para eu conseguir salvar isso aqui, botar no YouTube, vai dar um trabalhinho, mas depois eu vou colocar isso aqui no YouTube, vai ficar disponível para quem quiser ver, e que espero que isso se torne uma referência para qualquer pessoa, qualquer mulher que seja na faculdade ou iniciando na advocacia, saiba que a advocacia criminal também é para mulheres. Assim como é para homens, é para mulheres, porque somos todos iguais. Exatamente. Eu agradeço também, fico muito feliz de ter feito essa live aqui. Eu já recebo muitas perguntas no direct de advogadas, perguntando, podem mandar lá, eu estou sempre disponível. Para quem está começando agora, a gente sabe que não é fácil, né?
Então, podem mandar quem tiver dúvidas. Foi um prazer, Dr. Mauro, que a gente repita isso aqui outras vezes com outras propostas e conteúdos. Com certeza. Muito, muito obrigado de coração. Tenho certeza que isso aqui vai engrandar todas as pessoas que aí estão. Vou pedir uma gentileza para o pessoal que está assistindo, se puder, printa essa tela, marca nós dois no seu perfil, principalmente para você que é advogada, para você que é acadêmica, para que outras colegas também possam assistir, possam talvez, vendo alguém que é como vocês, diferente do trouxa aqui falando uma coisa que não tem conhecimento de causa nenhum, alguém que efetivamente passa por esses problemas e que sabe como lidar com eles, isso pode com certeza ajudar muitas advogadas aí e muitas acadêmicas que talvez tenham medo de entrar na advocacia criminal e percam esse medo e venham compor conosco essa parte da advocacia que a gente gosta tanto. Então, quem puder fazer um print, nos marcar ou marcar alguém que pode ser útil, a gente agradece. É isso mesmo. Eu tô vendo aqui algumas perguntas que ficaram para trás, depois se quiser mandar aí no direct, eu respondo lá. Ou talvez a gente até poste alguma coisa, né? Um post e vamos respondendo aqui depois para não passar. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês, falar um pouquinho da mulher na advocacia, que não tem muito mistério. Vamos para 2020 com muito trabalho. Muita força. E caiu de novo, doutor? Caiu de novo. Mas agora eu estou te ouvindo, pelo menos. Eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Uai. Você acha que você virou a câmera para o outro lado, não virou? Será? Mas agora eu não tô sabendo. Deixa eu ver. Tem um Virei, botãozinho. fui mexer os comentários. Virei, Eu imaginei, porque estava mexendo e eu estava te ouvindo muito bem. Doutora, muito obrigado. Vamos encerrar a live antes que o Instagram nos derrube. E agora eu vou abrir já a caixinha de perguntas para quem quiser fazer perguntas. Eu vou estar à disposição. Tá bom? Até mais.